Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai escrever o nosso primeiro programa no Visual Studio Code e vai aprender como compilar e executar o programa dentro do Visual Studio Code. Nesse processo, a gente vai aprender um pouco mais sobre a interface e os comandos do Visual Studio Code e um pouquinho sobre coisas relacionadas que vocês precisam saber para poder utilizar ele com toda a eficiência. Vamos lá? A primeira coisa a se fazer é abrir o Visual Studio Code. Para isso, a gente vai clicar aqui na janela do Windows e clicar no ícone do Visual Studio Code. A segunda coisa que a gente tem que fazer é conferir se a gente está conectado no WSL. Aqui, nesse caso, a gente está conectado, WSL e aquele Ubuntu que a gente instalou. Se você não tiver conectado, vamos ver o que acontece. Eu vou clicar aqui e vou clicar em fechar. Então, se você abrir a sua janela e você não estiver conectado no WSL, basta clicar aqui e depois você vir e abrir uma nova janela no WSL. Pronto. Agora a gente está conectado. O terceiro passo é abrir um projeto ou criar um projeto. E um projeto no Visual Studio Code nada mais é do que uma pasta. Você pode abrir uma pasta que já existe com um projeto ali dentro, ou você pode criar uma nova pasta para começar um projeto do zero. Então eu vou criar uma nova pasta para a gente poder desenvolver o nosso projeto ali dentro. Para isso eu clico em Open Folder, ele vai abrir aqui no meu home do WSL. Aí eu não tenho essa pasta criada aqui, então eu vou lá no File Explorer e criar ela. Quando eu clico em Show Local, ele me abre o File Explorer. Agora eu só preciso ir no Drive Z2 que é onde está o WSL, e identificar onde é que está o meu home. Nesse caso aqui eu já cheguei e eu vou criar uma nova pasta. Para criar uma nova pasta no Windows, você clica com o botão direito, New Folder Test. Apertar Enter, Select Folder e agora ele vai abrir essa pasta para a gente. E aqui eu tenho todos os tabs que estão abertos. Eu vou fechar esse tab de boas-vindas. E aqui eu tenho a minha pasta teste, que está vazia porque eu não tenho nenhum arquivo ali dentro. E agora vamos criar o nosso programa de C++. Eu vou fazer um programa bem simples, onde eu declaro um vetor e imprimo a média desse vetor. Para isso eu vou criar um arquivo, clicando nesse ícone aqui, que eu vou chamar de main.cpp, pois é onde a função main vai ficar. Eu vou digitar aqui rapidinho. Vocês podem ver que eu importei a biblioteca IOStream do C++, e dessa biblioteca eu vou usar dois comandos da biblioteca padrão, esse std é de standard. O cout ele imprime alguma coisa na tela e o endl pula uma linha. Aqui na linha 8 eu declaro um vetor que eu chamei de V, e esse vetor tem 1, 2, 3, 4, 5 números. E aí embaixo o que eu faço é escrever o texto. A média é... E aí eu chamo essa função média, que recebe o número de elementos do vetor e o vetor propriamente dito. Essa função média, ela ainda não está implementada. Então, a gente tem que implementar ela. Para que a gente possa exercitar essa coisa de você ter um programa com vários arquivos, eu vou criar um módulo exclusivo para essa função. Normalmente, a gente não faria isso. Nesse exemplo, eu vou fazer para a gente ter um programa com vários arquivos e ver como é que a gente compila esse programa com vários arquivos. Então, aqui na minha pasta, eu vou criar um arquivo que se chama media.h e outro arquivo que a gente chama de media.cpp. Media.h é um arquivo de cabeçalho, onde a gente vai declarar essa função e vai colocar um comentário explicando o que ela faz, para quando alguém for ler, ele ou ela poder entender. E aqui no arquivo media.cpp, a gente vai escrever o código que implementa essa função. Se você escrever o nome do arquivo errado, você pode clicar com o botão direito do mouse e
clicar em renomear ou apertar F2. E aí você vai e coloca o nome correto do arquivo. No arquivo media.h, a gente vai declarar a função média, né? Ela é uma função que computa a média de um vetor e ela recebe o tamanho do vetor e uma variável que nessa função eu chamei de v, que contém os elementos do vetor propriamente dito. Aqui eu vou salvar e agora a gente vai para o arquivo media.cpp, onde a gente vai implementar essa função. A implementação nada mais é do que chamar a função soma, que soma todos os elementos de um vetor V com N elementos, e dividir pelo número de elementos. Essa função soma não está implementada, então a gente tem que implementá-la. Para isso, mais uma vez, eu vou colocar essa função soma num arquivo separado para ilustrar como compilar um programa em C++ com mais de um arquivo. Então, eu vou clicar aqui de novo nesse ícone e vou criar um arquivo que se chama soma.h e vou clicar novamente aqui e criar um arquivo soma.cpp. No arquivo soma.h, a gente apenas declara a função. É usual também a gente colocar um comentário, soma os elementos de um vetor e salva. Esses outros detalhes aqui a gente vai ver no vídeo de modularização, os detalhes. E no arquivo soma.cpp, a gente implementa essa função que soma os elementos de um vetor. A implementação desse arquivo nada mais é do que incluir a declaração da função e implementar ela. Agora, a gente já pode compilar o nosso programa original. Agora, a gente já pode compilar o nosso programa, porque a gente já tem todas as funções que a gente precisa para compilar e executar. A primeira forma de compilar que a gente vai aprender é a mais tradicional. A gente vai aqui no menu Terminal, vai abrir um terminal e o Visual Studio Code abre um terminal do WSL para a gente. E ele vai abrir sempre na pasta do projeto. Se a gente digitar ls aqui, a gente vai ver que estão todos os nossos arquivos lá. Se a gente simplesmente escreve G++ e o nome da função main.cpp, a gente vai ter um erro, porque o compilador não sabe implementar a função média. A gente não disse para ele aonde está a implementação da função média, porque ela não está no arquivo main.cpp, ela está no arquivo media.cpp. E se eu também não incluir soma.cpp, a função média vai dar um erro porque ela utiliza a função soma. Eu vou mandar o output aqui para um executável que chama teste e vamos compilar e agora deu tudo certo. A ordem que cada um desses três arquivos está nesse comando não faz diferença. Contanto que todas as funções que você utiliza estão implementadas em algum destes arquivos e que a função main esteja implementada em qualquer um deles apenas uma vez. A próxima forma de compilar esse mesmo projeto é diretamente do WSL, sem usar o terminal. Acontece que, ao contrário de ambientes de desenvolvimento que são exclusivos para C++, no caso do Visual Studio Code, a gente tem que dizer para o Visual Studio Code como é que ele faz para compilar o nosso programa. Essas operações são feitas no Visual Studio Code através do que a gente chama de tarefas ou tasks. A gente pode configurar quantas tasks a gente quiser. A gente pode configurar uma task para compilar o nosso programa. A gente pode configurar uma segunda task só para executar o nosso programa. A gente pode configurar uma terceira task para executar o programa com algum tipo de parâmetro.
A gente também pode associar uma tecla de atalho para cada uma dessas tasks. Então, a gente consegue executar elas muito rápido através dessas teclas de atalho. Para configurar essas tasks, a gente vem aqui em Terminal, Configurar tarefas. O Visual Studio Code ele tem vários templates que ele gera para a gente se basear. Mas nesse vídeo eu não vou ensinar a usar os templates. Mas eu vou fazer o jeito mais simples. E depois que vocês estiverem mais familiarizados com o Visual Studio Code, vocês podem explorar melhor essa questão das tarefas. Eu vou aqui clicar na última opção, que é criar o arquivo de tasks, né, através de um template. E ele dá aqui uns templates para Microsoft Build, .NET Core. Esses templates não interessam para a gente vai clicar aqui em outros ou others, que cria o template mais simples de tarefa que pode existir. Para que vocês possam entender aquele arquivo, eu tenho que falar rapidamente de arquivos JSON. Esse formato JSON é um formato que a gente usa para representar dados em arquivos de texto. Um arquivo JSON pode conter um número, qualquer número, pode conter uma string, pode conter um valor booleano, como true ou false. Ele também pode conter um vetor desses tipos, um vetor de números inteiros, um vetor de strings, ou até mesmo um vetor de vetores. Mas o tipo que a gente mais usa é o que a gente chama de um objeto. A gente representa objetos usando chaves. E um objeto nada mais é do que um par chave-valor. Você tem algo do tipo Tiago, dois pontos, e o telefone de Tiago, vírgula, Maria, dois pontos, e o telefone de Maria, e assim sucessivamente. Sempre separado por vírgula, e cada par tem uma chave, que é uma string, e o valor associado a essa chave pode ser qualquer um dos tipos que a gente discutiu anteriormente. Agora que a gente sabe um pouquinho sobre o formato JSON, a gente pode entender o arquivo tasks.json. Então aqui a gente começa com um objeto, tem uma chave que começa na primeira linha e acaba aqui na última linha, e você tem dois elementos nesse objeto. A gente tem um que é a versão, e aqui diz o valor da versão. A gente tem aqui um vetor, onde cada elemento desse vetor é uma task. Nesse caso, o vetor tem apenas uma task bem simples, que se chama echo. Ela executa no shell, que é o nome que a gente dá para aquele tipo de terminal que a gente usou até agora. E o que ela faz simplesmente é escrever a palavra hello na tela. No caso da gente, eu vou mudar o nome, eu vou chamar isso de compilar. E o comando que a gente tem que fazer nada mais é do que aquele comando que a gente usou agora há pouco para compilar o nosso programa. Pronto. Agora, toda vez que eu estiver lá no meu programa, que eu terminar de digitar e quiser compilar o meu programa, basta vir aqui no terminal, clicar em Run Tasks e clicar em compilar. Compilou sem nenhum erro. Se eu tiver esquecido algum ponto e vírgula ou tiver algum erro, quando eu for lá no terminal e clicar em Run Task e compilar, ele vai dar um erro. E se eu quiser pular direto para a linha onde está o erro, basta apertar Ctrl e clicar e ele pula diretamente para a linha onde o erro está e a gente pode corrigir. Como essa task de compilar ela é muito comum, a gente pode definir ela como uma task padrão, configurar Default Build Task. Eu vou clicar aqui e vou selecionar compilar como a task padrão. Então ele cria mais esse parâmetro aqui na task, que ele chama de grupo, o grupo é build e
aqui está indicado de que esse build é o padrão. Eu vou salvar esse arquivo e agora, se eu quiser executar essa task, eu não preciso mais dizer o nome dela. Eu clico em terminal e clico em Run Build Task, ou aperto Ctrl F7, que é o mais comum. Você está aqui editando, esqueceu o ponto e vírgula, mas tudo bem, apertou Ctrl F7, teve um erro, clicou aqui Ctrl e o número da linha, pulou para a linha, colocou o ponto e vírgula, salvou, Ctrl F7 de novo, compilou tudo certinho, perfeito. Como eu falei, a gente pode criar quantas tasks a gente quiser. Eu quero, por exemplo, eu posso querer, por exemplo, criar uma task só para executar o meu programa. E como é que eu faço isso, né? Tasks é um vetor de objetos. Cada elemento é uma task, então simplesmente vou dar Ctrl C aqui e Ctrl V e vou criar uma task que chama executar. O comando para executar é basicamente pegar o nome do executável e escrever ./teste e aqui, por enquanto, eu não vou colocar nada. Como executar o programa também é uma tarefa muito comum, do mesmo jeito que a gente tem uma tarefa padrão que a gente chama build, a gente tem uma tarefa padrão que a gente usa para isso, que a gente chama de teste. Se você for aqui no terminal, você não vai achar a opção configure teste task. Quando você não acha alguma coisa aí, você aperta Ctrl Shift P, que ele vai abrir essa janelinha, que é o que a gente chama de paleta de comandos. É como se fosse um menu, só que é um menu enorme. Tem tudo que você consegue fazer no Visual Studio Code. As coisas que estão nesses menus aqui e as coisas que não estão. Aqui eu vou escrever task, ele vai me dar as opções que tem a ver com task. E eu vou escrever, eu vou clicar em task, configure default test task. E aqui, como a task default de teste, eu vou clicar em executar. E agora, essa nova entrada aqui na minha task executar, diz que essa task executar, ela é default desse grupo teste aqui. Com essas duas tasks, toda vez que eu aperto Ctrl F7, ele compila. Toda vez que eu aperto F7, ele executa. Quando você terminar o seu projeto, você pode vir aqui em File, Close Folder, e o Visual Studio Code volta para a tela inicial e você está pronto para começar um novo projeto ou ir para casa se você estiver muito cansado ou cansada. E por hoje é isso. Nos próximos vídeos a gente vai aprender como fazer depuração de código usando o GDB no Visual Studio Code e como fazer versionamento de código utilizando o Git no Visual Studio Code. Até a próxima!